Bom dia, eu sou Henrique Zanella da Mota e fiz esse trabalho em conjunto com o Dr. Jailson de Oliveira de Herrera, com o título de Iniciativas Econômicas Sustentáveis no Vale do Ribeira, São Paulo. Como tema, a gente tem o desenvolvimento de indicadores municipais para a sustentabilidade para promover práticas sustentáveis na região do Vale do Ribeira, considerando as transformações sociais, ambientais e econômicas. Esse tema se justifica por conta da necessidade urgente de enfrentar desafios como mudanças climáticas, desigualdades econômicas no Vale do Ribeira, onde falta esse tipo de políticas sustentáveis. O desenvolvimento de indicadores sustentáveis ajudará a identificar áreas de intervenção e promover práticas sustentáveis, surgindo também como modelo para as outras regiões. Como objetivo geral, temos que desenvolver o indicador de sustentabilidade municipal com base em características sociais, econômicas e ambientais dos municípios, utilizando uma análise multivariada e considerando todos os municípios na região de São Paulo do Vale do Ribeira. Para isso, os objetivos específicos englobam identificar as práticas e atividades econômicas exploradas na região, mapear as iniciativas e experiências de exploração sustentável implantadas na região, desenvolver propriamente o indicador de sustentabilidade e elaborar um conjunto de recomendações com base no indicador para cada município. A metodologia foi usada. Primeiro eu vou falar o local do estudo. O local do estudo é o Vale de Ribeira, situado como mostra a imagem, situado apenas a parte do estado de São Paulo dele. E esse estudo é uma pesquisa aplicada, focada na solução de problemas práticos e descritiva, permitindo a identificação de padrões e tendências de um fenômeno específico, utilizando uma abordagem quantitativa e técnicas de modelagem e simulação e análise estatística avançada. Para a estratégia de coleta de dados foram coletadas diversas bases de dados consolidadas na internet, principalmente do governo, como IBGE, CEMIL, CETESB, e outras como InfoSambas e Empresa Aqui. Análise de dados a gente foi tratado como foi utilizado a organização do tratamento de missing, filtragem, tratamento e padronização dos dados obtidos, e depois foi feita uma análise fatorial exploratória, depois uma análise fatorial confirmatória, depois uma análise de cluster ou agrupamentos, depois uma análise discriminante e por fim uma análise de variância. Começando pelo tratamento dos dados, foi conseguido extrair 46 variáveis, dessas tivemos uma combinação de 22 entre elas e uma exclusão de 4, e para que então fossem padronizadas usando a fórmula a seguir. A gente utilizou a fórmula do Z-score, como mostra a figura, e aí foi feita uma análise fatorial exploratória, no qual foi identificado que o fator ideal, a quantidade de fatores ideais era 11, com base no gráfico a seguir, onde mostra que tem 11 bolinhas em cima da linha que tem triângulos. Depois foi feita uma análise fatorial confirmatória, onde obtive essa tabela mostrando a quantidade de relevância dos dados, por conta que os fatores, todos eles conseguem uma variância, uma significância de 84% de todos os dados das 42 variáveis. E depois foi feita uma análise de cluster, onde foi feito esse dendrograma para ajustar os dados, e foram agrupados em grupos de 2, grupo de 3, grupo de 4 e grupo de 5. Aqui eu juntei com a análise de discriminante para que é uma análise para confirmar a análise de cluster. Aqui eu coloquei em amarelo quando teve discrepância entre as duas análises, e vermelho onde tem um agrupamento que tenha só um município agrupado em um dos grupos. Como vocês podem ver, com dois grupos, a maioria dos municípios está no grupo 1 e só registro está no grupo 2. Isso é um outlier, então não é uma boa utilizar o agrupamento de dois grupos. O grupamento de 3 grupos não teve problema nenhum,
tanto em outliers quanto em discrepância entre análise de cluster e discriminante. No agrupamento de 4, teve um outlier, que mesmo assim era registro, no grupo 3, onde nenhum mais estava no grupo 3, e uma discrepância entre cananeia no análise de cluster e análise de agrupamento, onde a análise de cluster estava falando que era para ser no grupo 1 e no discriminante falava que era para ser no grupo 2. No agrupamento com 5 grupos, teve duas discrepâncias, né? Em Taoka, em cluster era para ser no agrupamento no nível 5, e na discriminante deu que ele deveria ser alocado no agrupamento no grupo 3. E 7 barras 2 e 5 respectivamente. Quando foi feita a análise nova, foram essas variâncias, essas variáveis que falaram que tinham significância na questão de diferença entre os grupos, né? Então significa que todas essas variáveis significam que se o município pegar a quantidade de resíduos sólidos, por exemplo, e diminuir a quantidade de resíduos sólidos, o agrupamento dele vai mudar. Então significa que ele vai melhorar a sustentabilidade da região, melhorando a quantidade de resíduos sólidos urbanos do município. Por exemplo, outro exemplo é veículos por área. Se o município adotar práticas que estimulem as pessoas a usar menos automóveis ou utilizar menos eles, uma coisa óbvia que a sustentabilidade ia melhorar nesse quesito. Então, o estudo, por enquanto, está indo num caminho bom. Significa que ele está dando resultados viáveis e práticos, porque todas essas variáveis fazem sentido com a questão de sustentabilidade, e isso que os dados mostram. Essas aqui são as referências. E é isso. Obrigado.